conversar com o cliente, entender a necessidade do cliente na regularização. Que tipo de necessidade? O cliente tem pressa? O que é um cliente com pressa numa regularização? Porque todo mundo quer resolver o problema o mais rápido possível, mas a gente vai ter que entender a necessidade da pressa do cliente conversando com ele. Como assim? Nós sabemos que a usucapião extrajudicial, ela é rápida, muito rápida, 3, 4 meses, 5 meses, vamos colocar uma média de 6 meses, média Brasil, 6 meses. Mas ela é muito cara. É um procedimento, o procedimento extrajudicial da usucapião é caro, querido aluno, querida aluna. Uma média, nós temos 26 estados, né? Cada estado do Brasil, Tribunal de Justiça, inicia uma lei chamada Lei de Custas Processuais e Emolumentos Extrajudiciais. Então, cada estado, né, cada Tribunal de Justiça estadual pratica um valor, seja das custas do processo, seja dos emolumentos dos cartórios extrajudiciais. Então, na média, para que vocês tenham uma ideia média dos 26 estados, uma usucapião extrajudicial vai custar para o bolso do cliente algo em torno de R$10.000, um pouco para mais, um pouco para menos. Quer ver um exemplo? O professor aqui, num estudo de caso com um aluno, fizemos uma análise e o custo da usucapião, só o custo da usucapião, dava R$97.000. Tudo bem que era uma área de 20 e poucos milhões de reais, mas para que vocês tenham uma ideia, que só o custo da ata notarial e do processamento dava R$97.000 de custo, de emolumentos. Isso o professor está falando só do pré-anotação desse requerimento e da ata notarial de posse. Só esses dois, fora reconhecer firma de assinaturas, fora fazer georreferenciamento, nesse meu exemplo era o imóvel rural, fora eventuais notificações por edital de confrontantes não localizados, fora tudo isso. Então, eu estou falando aqui para vocês algo do campo de batalha, da prática. Então, uma usucapião extrajudicial, ela é cara. E aí, a gente tem que conversar com o cliente. É o cliente que está regularizando porque vai vender o imóvel, ou muitas vezes o cliente já chega com o imóvel vendido para vocês. E aí ele quer urgência. Aí o advogado vai explicar para ele, olha, eu tenho uma solução urgente para esse caso, é uma solução que você vai pagar. Vai pagar. Em torno de R$10.000, imóvel urbano, 10 mil, 15 mil, no Brasil. Aí o cara toma um susto, mas daqui 3, 4 meses, você pagou os 10 mil, vendeu, ou seja, você fez giro. Lembrando que daqui 3, 4 meses, o valor da venda desse imóvel não é mais a venda de posse, não é mais a venda de contratinho particular, é uma venda que pode ser financiada por um banco. Então, o imóvel que, se você for vender hoje do jeito que está, sem, entre aspas, explicando isso para o cliente, sem fazer o procedimento da usucapião, que é o caso do cliente, você vai vender esse imóvel por metade do valor, porque nenhum banco vai financiar, e as pessoas não querem comprar posse e contrato de gaveta, é perigoso. Então, deixar isso claro para o cliente, porque aí o cliente pensa, poxa, eu vou aplicar 10 mil de custas, fora os honorários do advogado, eu vou aplicar aqui mais ou menos uns 10 mil dos emolumentos extrajudiciais, mas meu imóvel que eu ia vender por 150, eu vou vender por 300. Então, quando a gente pensa nas custas, né, nos emolumentos da usucapião extrajudicial, se for o caso para venda, nós veremos que os 10 mil e a celeridade faz sentido para receber 300, por exemplo, no exemplo do professor. Mas, querido aluno, querida aluna, deixa o professor dar outro alerta. Se o seu cliente é uma pessoa de poucos recursos, ou é uma pessoa que não tem pressa, ele está regularizando o imóvel que recebeu de uma herança, está regularizando o imóvel que ele já mora e não pensa em vender, por que não pensar na usucapião judicial? Ah, professor, a usucapião judicial aqui no meu estado demora 7, 8 anos. Eu sei, é ruim.
Aqui o meu estado é menor, uns 2 anos, talvez 3 anos, talvez menos, dependendo da comarca. As comarcas aqui são bem pequenas, acaba não tendo tantos processos como as comarcas grandes, das grandes capitais. Então, aqui ainda o prazo judicial, dependendo, se o cliente não tem pressa, mas pensando dele não gastar de 10 a 15 mil de emolumentos dos cartórios extrajudiciais, faz até sentido isso daí, tá bom? Então, queridos alunos, queridas alunas, 2 coisas que nós falamos aqui, sensacionais, que a gente não pode deixar de pensar isso na prática. Vamos sintetizar o que nós vimos até agora? Vamos sintetizar. Nós vamos pensar em uso capião, fala, como a última consequência. Nós vamos pensar em uso capião como a última consequência. Perfeito. Qual que é a segunda coisa que nós vimos até agora? Que nós vamos decidir com o cliente a uso capião extrajudicial por ela ser cara, mas é rápida. E o que é decidir com o cliente? Mostrar isso para ele, mostrar o custo, entender a necessidade de urgência dele. E na maioria das vezes, quando a pessoa... Porque ninguém acorda e fala assim, ó, hoje eu acordei com vontade de regularizar o meu imóvel. Na prática não é muito comum isso. Acontece, às vezes, mas não é muito comum. É muito comum a pessoa vai fazer um divórcio, por exemplo, vai partilhar o bem não está irregular, vai ter que regularizar para partilhar com segurança. A pessoa herdou o imóvel, mas o imóvel está irregular, vai ter que regularizar até mesmo para partilhar. Ou a pessoa já vendeu o imóvel, e quem comprou que te procura para regularizar. E aí você vai trabalhar essa necessidade dele. Cara, você tem uma necessidade de regularizar agora? Tenho. Então vamos regularizar agora na extrajudicial, que é o que a gente vai entrar. A gente só pensa em uso capião como última consequência, e a segunda é que a gente vai levar para o extrajudicial, entendendo a necessidade do cliente.